Olá, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira, às 8 horas da noite, para poder falar da continuidade ao estudo do livro Evolução dos Mundos, né, nos livros que nós escolhemos para poder trabalhar aí durante esse período. Nós estamos no capítulo 2, que vai falar sobre os corpos espirituais. Semana passada nós falamos no capítulo 1, que falou sobre o fluido cósmico, e essa semana, então, vamos falar sobre os corpos espirituais. Nós estamos aqui diretamente da página do Facebook, do Centro Espírita 3 de Outubro, para poder trabalhar as ideias contidas nesse livro. A gente tem o objetivo de ser bem fiel ao que está no livro, né, seguir exatamente o que o André Luiz passou para o Chico Xavier e para o Valdo Vieira, quando enviou, então, a psicografia sobre a obra. É essa obra que nós estamos estudando. Então, vamos iniciar a comemoração, pedindo a Jesus, pedindo a espiritualidade divina, pedindo nossos mentores, para que eles possam nos acompanhar nesse momento, para que eles possam estar conosco, abrindo o nosso entendimento, abrindo as nossas capacidades de captação daquelas mensagens que foram enviadas para a gente por pessoas que já partiram desse mundo e que estudam o mundo espiritual paralelamente com o mundo dos encarnados, para que nós possamos ter um entendimento mais profundo do que acontece conosco após a nossa saída da Terra e durante a nossa permanência nela. Que nós possamos, então, aproveitar com bastante afinco tudo que vai ser dito, que eu possa ser inspirada pela espiritualidade superior para levar para vocês essa mensagem que André Luiz trouxe para a gente, que deixou para nós através do Chico e do Valdo. Assim seja, assim é. Quero agradecer às pessoas do Centro Espírita 3 de Outubro que estão aqui conosco, nos assistindo nesse momento, que vão assistir depois, né, a live gravada. Também pessoas de outros centros, espíritas, não espíritas, simpatizantes, encarnados e desencarnados, certo? Então, nós vamos trabalhar todas essas ideias hoje, começando, então, pelo capítulo 2. Vamos lá. O capítulo 2, como eu disse, vai falar sobre o corpo espiritual. Então, ele vem mostrando para a gente, né, que o retrato do corpo mental. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Tanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Então, assim, quando a gente vai reencarnar, a gente faz uma programação reencarnatória. E nessa programação reencarnatória também está de que maneira o nosso corpo físico vai se apresentar. Só que isso depende muito daquelas lembranças, daquelas memórias que ficam gravadas nos nossos corpos, como o André Luiz chama, nos corpos espirituais, certo? André Luiz divide os corpos, né, em 5. O corpo físico, que é o que a gente tem no planeta que a gente está reencarnando. Então, a gente reencarna num planeta X e, de acordo com a materialidade ou mais imaterialidade dele, nosso corpo físico vai ser formado. Ligando o corpo físico ao que o André Luiz e Kardec chamam de perispírito, a gente tem o duplo etérico. No duplo etérico fica guardado, fica armazenado o fluido cósmico. E é a partir desse armazenamento do fluido cósmico que a gente tem aqui na Terra a quantidade de vida que a gente vai viver. Então, a gente faz uma programação, vamos dizer assim, vou viver 60 anos. Então, o duplo etérico vai guardar essa quantidade de fluido cósmico para que a gente possa ter um corpo físico de 60 anos, até 60 anos. Quando chega nos 60 anos, esse fluido cósmico termina e o nosso corpo físico, então, ele vai também perder as forças e vai voltar para a Terra. Esses outros aqui são os que eles chamam de corpo espiritual. Então, a gente tem o perispírito, que é semimaterial, o corpo mental, que tem um formato ovoide, ele já não tem mais esse formato do humano, e o espírito, que não tem forma, né? Ele é a nossa
partícula mais interior, é o nosso eu mais profundo. Então, o que ele está falando? Que o nosso corpo físico é o reflexo do nosso espírito. Quanto mais o nosso espírito é leve, quanto mais a gente consegue fazer com que essa parte espiritual seja trabalhada de uma maneira efetiva, de uma maneira harmoniosa, mais ele vai ser leve, tranquilo, e mais isso vai refletir no corpo físico da gente. E mais a gente vai fazer escolhas mais assertivas ao escolher o corpo físico com o qual a gente vai caminhar nesse mundo aqui. Porque isso ele é reflexo do espírito. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Então, quando a gente desencarna, essa parte aqui, o corpo físico do pretérico, eles ficam no planeta que a gente estava encarnado. E o que vai conosco, que é a nossa essência, né, até aqui, o que a gente tem de mais etéreo por enquanto, é o do corpo perispiritual para frente. Então, a gente tem aí essa composição aqui que nós vamos, então, levar conosco. Reparem que tudo aqui está sendo ligado por ramificações, né? A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais para frente. Ó, tá vendo? Essas ramificações vão sendo, vão fazendo a ligação dos nossos corpos aí. Todas as alterações que apresenta depois do estágio berço-túmulo verificam-se na base da conduta espiritual da criatura que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da existência. Claro está, portanto, que é ele, santuário vivo, em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante. Então, ele está dizendo, né, que essa parte etérea, a partir do perispírito, né, o corpo mental e o próprio espírito, são as partes consideradas imortais. A gente tem que relativizar o perispírito um pouquinho, porque quanto mais etéreo o planeta que a gente vai reencarnando, mais etéreo o nosso corpo físico também. Vai chegar um ponto que a gente vai reencarnar num planeta em que o perispírito vai ser o corpo mais materializado, porque lembra que eu falei? Ele é semimaterial. E aí a gente vai, cada vez, quanto maior a nossa evolução, mais etéreo o nosso corpo físico vai ficando. E a gente vai perdendo a necessidade de ter esses corpos mais materializados, certo? Então, é isso que ele está falando, né? Ele é santuário vivo. Então, o corpo físico, ele guarda aqui na Terra aquilo que nós somos. Por isso, ele é o nosso santuário. E o perispírito, ele vai guardar o próprio espírito. Então, um santuário vivo. A gente precisa ter muito cuidado com o nosso corpo por conta disso. A gente fala assim, o corpo vai ficar na Terra mesmo e tal. Só que tudo que acontece com o nosso corpo físico fica gravado no nosso perispírito e também no nosso corpo mental. Então, não é algo que desapareça tão rápido assim. Por exemplo, a gente danificou o nosso corpo físico porque a gente se alimentava demais, além do necessário. Então, o nosso corpo físico ficou com um problema em alguns órgãos internos, ficou com vários problemas em alguns órgãos internos por conta de a gente comer demais. Isso pode ficar gravado no perispírito e numa vida seguinte a gente vir com problemas em alguns outros, nesses órgãos, por conta desse exagero que a gente teve com a comida. Ou então, numa vida a gente fumou muito, prejudicou o sistema respiratório, o pulmão. Isso pode ficar gravado no corpo perispíritico e aí a gente vir numa vida seguinte com problemas respiratórios, porque nós causamos isso para o nosso corpo físico. Na verdade, a gente causa primeiro para o perispírito, né? Que vai se lançar o problema no corpo físico. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente faz. E isso está em outra obra de André Luiz, fica muito clara essa ideia que eu estou passando para vocês aqui, que é o livro Nosso Lar, né? Ele mostra claramente que os vícios,
que o mau cuidado com o corpo físico pode até mesmo ser considerado suicídio. Se se você sabia que aquilo ia prejudicar seu corpo e continuou fazendo, aquilo é considerado um suicídio indireto. Então, isso vai danificar o corpo perispiritual. Isso pode ser trabalhado moralmente no mundo espiritual ou não, depende muito da nossa desenvoltura enquanto ser sem o corpo físico, né? Para poder, então, saber quais vão ser as sequelas disso ou não, né? De que maneira a gente trabalhou isso no momento do nosso desencarne, de que maneira a gente trabalhou isso no momento que a gente estava no mundo espiritual, se a gente se perdoou, se a gente se culpa, o que acontece. Tudo isso vai ser definitivo para que essas marcas para um perispírito continuem ou desapareçam. Assim, o mais normal é que elas continuem, porque a gente ainda não tem uma evolução tão grande para poder sanar todos os problemas que nós mesmos causamos para a gente. Sempre lembrando disso. Quem causa os problemas para nós mesmos somos nós, né? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, isso é que vai causando problemas para nós mesmos. E esses problemas podem se arrastar vida após vida, se a gente não tiver consciência do que a gente está fazendo e corrigir os nossos problemas aí relacionados a isso. Aqui a gente tem a ligação direta, né, do corpo físico, ó. O corpo físico o corpo físico, que é o nosso corpo, aqui a gente tem o duplo etérico e aqui no perispírito. Então, a gente tem as ligações, tá vendo? Através dos plexos, né, de cada glândula com o corpo físico, o corpo perispiritual. Claro está, portanto, que ele é o santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro, formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitude as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta, visceralmente renovado, se distribui mais ou menos à feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, compondo-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados mórficos conforme o campo mental a que se ajusta. Então, esse santuário vivo que guarda aí o nosso espírito, ele no corpo mental, que é o corpo que vem antes do perispírito aqui, são guardadas todas as memórias do que nós vivemos. E no corpo perispíritico também estão guardadas memórias, mas esse corpo ele não tem lembranças assim mentais disso, ele tem lembranças físicas disso. E isso, então, vai passar através de cargas elétricas para o nosso corpo físico. Por isso que o nosso corpo físico é moldado pelo nosso corpo espiritual, porque o que está gravado lá vai fazer com que isso se manifeste no nosso corpo físico numa próxima encarnação. Aí, no segundo momento, André Luiz vem falando dos centros vitais nesse capítulo. Os centros vitais, né? A gente já teve aqui no Centro Espírita 3 de Outubro um curso inteiro sobre os centros vitais. Está lá no YouTube, para quem se interessar. Então, a gente estudou cada centro vital, como chama André Luiz, ou chakra, como é chamado comumente, a partir à luz do Espiritismo, a partir do olhar, principalmente do André Luiz, que é o espírito que vai falar muito sobre esses centros vitais. Mas esses centros vitais também são citados por Kardec nas suas obras, né? E André Luiz, então, aprofunda esse olhar sobre os centros vitais. Nós temos um estudo, então, completo sobre os centros vitais, que está disponível na página do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro e também na minha página do Facebook, que se chama Reforma Íntima com Valéria Maior Mivô. Então, tanto num Facebook, no YouTube, tanto no YouTube quanto no outro YouTube, está disponível lá o curso inteirinho sobre a questão dos centros vitais. Aqui ele vai falar de uma maneira rápida sobre isso, né? Então, os centros vitais, estudados no plano em que nos encontramos, na posição de criaturas desencarnadas. Então, o André Luiz está falando isso, ele está desencarnado e está estudando isso lá no plano dos desencarnados.
O corpo espiritual, ou psicossoma, é, assim, o veículo físico relativamente definido pela ciência humana com os centros vitais, que essa mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir e reconhecer. Então, ele está dizendo assim, ele foi médico, né? Na existência corpórea dele antes de desencarnar, ele foi um médico. E ele não acreditava em nada disso. Então, ele está mostrando que a ciência da Terra ainda não consegue vislumbrar os centros vitais. Né? A maior parte dos médicos, eles não aceitam essa teoria sobre os centros vitais e não estudam isso aprofundadamente. Já existe uma corrente de médicos que são espíritas que reconhecem o espírito e muitos reconhecem até mesmo os centros vitais. E já trabalham o corpo físico voltados para esse entendimento, para essa percepção. Mas a maioria da medicina terrestre ainda não sabe sobre isso e nem leva isso em consideração, achando que tudo é esoterismo, né? Mas André Luiz, e ele coloca isso muito claramente para a gente aqui no início da fala dele sobre os centros vitais. Aí ele fala assim, nele possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência, nos círculos de ação em que nos demoramos, recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser, em milênios e milênios de esforços e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. Né? Então, nesses centros de força, nós vamos trabalhando tudo que existe nos nossos corpos, não só no nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico, como a gente disse, ele é o santuário do nosso corpo espiritual, enquanto a gente está reencarnado num planeta específico, mas ele retorna para aquele planeta no momento do desencarne. E o que a gente leva é do perispírito para frente. Então, todas as informações relacionadas ficam gravadas aí no nosso perispírito, todas as experiências, e isso vai ser possível através dos centros de força, porque eles é que fazem as ligações de todos os nossos corpos. Então, desde o exterior até o corpo mais interior. É assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nele identificamos o centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, nas cintas de aprendizado que lhe correspondem ao abrigo planetário. Então, dependendo do planeta que a gente está encarnado, independente, na verdade, do planeta que a gente está reencarnado, o centro coronário vai ser sempre aquele que vai fazer todo o comando de todos os outros chakras. A partir dele, ele fica aqui no topo da cabeça, ó, e ele nos liga com o cosmos, ele nos liga com o todo, ele nos liga com o universo. E ele comanda todos os outros chakras. Reparem que os outros chakras, eles funcionam na horizontal. Então, dentro do limite da Terra aqui, ó, trabalhando no limite da Terra. Apesar de os 3 chakras, o da garganta, o do terceiro olho e o chakra coronário serem considerados chakras superiores, esses outros 2 também ainda trabalham aqui no campo da Terra. O chakra do coração, ele é o chakra que vai ser o do meio, né, o cardíaco, e a gente vai ter os 3 chakras que vão ser os inferiores, ou seja, aqueles que têm um contato direto com o planeta que a gente está encarnado efetivamente. O que tem contato mais direto com a Terra é o genésico ou básico, que é esse que vai fazer a nossa ligação, que vai aterrar a gente aqui no planeta que a gente está reencarnado, no nosso caso, a Terra. E o chakra coronário, que vai fazer toda a ligação dos outros chakras e vai fazer o movimento acontecer. É ele o responsável por toda a movimentação dos chakras.
pela estabilidade, pelo metabolismo orgânico também. Ele é ligado à glândula pineal, né? E a glândula pineal é a glândula que comanda toda essa ligação nossa com o cosmos, com tudo que está em torno, aí além da nossa visão. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundinas de uma usina respondem ao comando da peça motor, de que se serve o tirocínio do homem para concatená-las e dirigi-las. Então, é o centro coronário que supervisiona os outros chakras e que faz a ligação nossa com o mundo espiritual, com o cosmos, com todo o universo. Desses centros secundários entrelaçados no psicossoma e, consequentemente, no corpo físico, por redes plexiformes, destacamos o centro cerebral, contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o córtice encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. Então, assim, o centro coronário, ele vai fazer toda esse comando de toda essa parte nervosa nossa, essa parte endócrina também. Então, o funcionamento básico do nosso corpo está lá, porque está no cérebro, né? Então, ele tem a ligação direta com a glândula pineal e com toda a questão do crânio, do cérebro, tudo isso. Depois, o centro laríngeo, controlado notadamente a respiração e a fonação. O centro laríngeo, o chakra do terceiro olho, ele está ligado diretamente ao chakra coronário. Então, esses dois, eles funcionam em sintonia o tempo inteirinho. Esse outro aqui, ele está ligado à questão da comunicação. Toda a parte da garganta, tudo aquilo que as pessoas que têm mais facilidade de comunicação têm esse chakra aqui muito desenvolvido. Aquelas pessoas mais tímidas, que não têm muita coisa assim de falar em público, elas têm um bloqueio nesse chakra, né? Ele vai trabalhar toda essa parte aí de comunicação. O centro cardíaco, que é, né, aqui no coração, é o chakra do coração, dirigindo a emotividade e a circulação das formas básicas. Ele vai ser responsável por toda a questão das emoções, por isso que a gente fala, né? Quando a gente tem algum tipo de emoção, algum tipo de sentimento, afetou meu coração. Afeta mesmo, porque o coração sente, a gente sente ele bater mais forte, assim. O centro esplênico, determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hemático dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Então, o centro gástrico, responsabilizando-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos, que, de qualquer modo, representam concentrados fluidos penetrando-nos a organização. E o centro genésico, que é o último chakra, que é aquele ligado à terra. O chakra, ele tem até uma cor vermelha. Ele é a ligação nossa com a terra, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, associação e a realização entre as almas. Nesses dois últimos chakras aqui, os mais básicos, eles são responsáveis por toda a nossa parte criativa, né? Tudo que a gente cocria na Terra, está aqui, dentro desses dois chakras, por isso eles precisam estar bem desenvolvidos. Todos eles precisam trabalhar em harmonia, um com o outro, em harmonia, para que nosso corpo funcione também com harmonia. Se um deles tem algum problema, isso vai vir de algum desequilíbrio nosso. Não é o chakra que traz problema para a gente, somos nós que levamos problemas para o chakra. Então, se a gente tem algum desequilíbrio, por exemplo, na questão das emoções, na questão dos sentimentos, isso vai trazer um desequilíbrio para o chakra, para o coração e, consequentemente, para o chakra do cardíaco, né?
Se a gente tem algum desequilíbrio na questão da alimentação, isso vai trazer um desequilíbrio para esse chakra aqui, né, que é responsável pela... Não, perdão, por esse aqui, que é o esplênico. Pelo estômago, fígado, bílis, pâncreas. Então, todas as questões de alimentação que a gente tem algum problema, algum distúrbio, é esse chakra que a gente está danificando. Nas questões sexuais, a gente vai danificar esse aqui, e assim vai. Então, cada desequilíbrio nosso vai prejudicar o funcionamento de um chakra. Prejudicando o funcionamento de um chakra, você vai fazer com que todos eles não funcionem de maneira harmônica e que possibilite uma vida saudável para a gente, certo? Então, primeiro, tudo começa primeiro nos problemas que a gente tem com a gente mesmo, vão desencadear em problemas psicológicos ou emocionais, e isso vai desencadear um problema para os chakras, que vai desencadear, então, um problema para o nosso corpo físico. Absorvidos e metabolizados, os fluidos circulam pelos diversos centros de força, com movimentos circulares de expansão e contração no sentido vertical e horizontal, e são canalizados segundo o padrão vibratório de cada pessoa, né? Então, assim, se a gente é uma pessoa mais sensível, a gente vai ter sempre aquela pontadinha no coração quando acontece alguma coisa. Se a gente é uma pessoa um pouco mais racional, a gente às vezes tem aquela pontadinha no estômago, né? E também dependendo muito do assunto sobre o qual está sendo tratado, se ele é mais sentimental, se ele é mais racional, aquela pontadinha vai ser num lugar diferente nosso. Às vezes, se é uma coisa que vai trabalhar muito com o plano da razão, a gente vai ter aquele negocinho na cabeça. Então, sempre a gente sente aquela pontadinha que vai afetando aí um dos nossos centros de força, um dos nossos plexos. O centro coronário, tá vendo aí, gente? Tá vendo aqui o funcionamento dele, né? Esse centro aqui, ó, a gente tem o chakra coronário, o frontal, tá vendo? Ali tá trabalhando aqui toda essa parte superior. E, inclusive, esse aqui, que é o chakra que funciona aqui na garganta, ele faz parte desse sistema superior aqui, dos chakras superiores. Temos, particularmente, no centro coronário, o ponto de interação entre as formas determinantes do espírito e as formas fisiopsicossomáticas organizadas. Dele parte, desse modo, a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais com ação difusa sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos dos nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros, independentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Então, a nossa conduta, ela vai... as coisas que a gente faz, a maneira como a gente age, conosco mesmo, em primeiro lugar, porque primeiro a gente vai trabalhar conosco, né? A gente só dá o que tem, e depois com o outro, isso vai ficar gravado no nosso cérebro e nos nossos chakras. E isso vai fazer, então, com que isso fique gravado no nosso perispírito. Todas as nossas ações, tudo que a gente faz, tudo que acontece vai ficar gravado aí. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam. E o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes da sua movimentação consciencial no campo do destino. Então, a gente vai, durante a nossa vida, trabalhando, né, todos os nossos corpos e todos os nossos chakras. Todas as nossas atitudes, seja ela num sentido mais positivo ou mais negativo, elas vão ficar gravadas dentro do nosso sistema. Funciona assim, quando as nossas atitudes elas têm um resultado positivo, isso vai para o nosso
para a nossa parte superior, né? E fica gravadinho lá, pronto, ficou lá e tudo bem. Quando dá errado, aquilo vai para lá, mas volta para o nosso sistema para poder, então, se repetir, para que a gente possa fazer de novo até dar certo, certo? É igualzinho uma reprovação de escola, né? A gente fez a prova, aí vai lá para o professor corrigir, e o professor vai devolver para a gente a nota. Se você foi aprovado, ótimo, já passou por aquilo e vai embora. Senão, você tem que voltar e fazer tudo de novo. É bem assim que funciona as nossas experiências, tudo que acontece conosco na Terra, seja em âmbito pessoal, seja em âmbito social, tá? Centros vitais e células é o próximo tópico que ele vai abordar. São os centros vitais fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a estabilização externa, pela qual o homem possui no corpo denso e detemos todos no corpo espiritual, em recursos equivalentes às células que produzem fosfato e carbono de cálcio para a construção dos ossos, as que se despendem para a cobertura do intestino, as que desempenham complexas funções químicas no fígado, as que se transformam em filtros de sangue na intimidade dos rins, e outras tantas que se ocupam do fabrico de substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida nas glândulas, nos tecidos e 14 nos órgãos que nos constituem o cosmo vivo de manifestação. Então, assim, quando tudo que acontece no nosso, tudo que a gente faz fica gravado no nosso organismo, fica gravado primeiro no nosso cérebro, né? E tudo que está ali no nosso cérebro é transmitido para todas as nossas células. Então, as nossas células, elas gravam tudo. André Luiz fala que as nossas células gravam todos os pensamentos que a gente tem, todos. Né? Por mais que seja um pensamento que você depois se arrependa dele, ele está gravado nas nossas células. Então, tudo que acontece dentro do nosso corpo, tudo que ocorre com a gente, fica gravado nas nossas células. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Né? Então, e isso vai formando o nosso corpo físico, vai formando o que a gente vai formando a ausência de doenças ou a presença de doenças, de acordo com a nossa ação ou reação diante de determinada coisa que acontece com a gente. A gente vai criando aí situações eletromagnéticas que vão prejudicando as células ou que vão recuperando as células, dependendo da nossa atitude frente à situação pela qual a gente está passando. Essas células que obedecem às ordens do espírito, diferenciando-se, adaptando-se às condições por ele criadas, procedem do elemento primitivo comum, de que todos provimos em laboriosa marcha no decurso dos milênios, desde o seio tépido do oceano, quando as formações protoplásticas nos lastrearam as manifestações primeiras. Então, assim, como as células obedecem ao comando do espírito, então, por exemplo, uma pessoa fala para a gente assim que fulano foi curado milagrosamente de um câncer. Milagrosamente, na verdade, não. Por quê? Porque esse fulano que foi curado, ele trabalhou dentro do sistema dele toda essa... todo o seu eu, ele fez uma reforma íntima tão grande que corrigiu problemas que ele tinha anteriormente, e isso trouxe para o corpo dele a cura, percebe? Então, assim, sempre num processo de trabalho e de exercício diário que a gente vai conseguindo transformar coisas que o nosso corpo produziu de acordo com as nossas escolhas pretéritas. Nós fizemos escolhas pretéritas, a gente plantou algo, e a gente colhe no presente aqui o fruto daquilo que a gente plantou. Se no presente a gente resolve fazer um plantio diferenciado, fazer a reforma íntima, se interiorizar, modificar coisas dentro da gente, e essa reforma é tão expressiva que modifica as nossas células, isso pode trazer uma cura de qualquer tipo de doença.
certo? E isso também fica gravado no nosso corpo, principalmente aqui na parte coronária, né? Que vai ser transmitido para as nossas células e o nosso espírito vai dar esse comando. Houve a reforma íntima, essas células estão sendo modificadas e a doença foi extinta. Isso pode acontecer. Isso acontece muitas vezes, a gente escuta muito sobre isso, né? Tanto quanto a célula individual, a personalizar-se na ameba, ser unicelular, que reclama ambiente próprio e nutrição adequada para crescer e reproduzir-se, garantindo a sobrevivência da espécie no oceano em que respira. Os bilhões de células que nos servem ao veículo de expressão, agora domesticadas na sua quase totalidade em funções exclusivas, necessitam de substâncias especiais, água, oxigênio e canais de exoneração excretória para se multiplicarem no trabalho específico que nosso espírito lhes traça, encontrando, porém, esse clima que lhes é indispensável na estrutura aquosa de nossa constituição fisiopsicossomática, a expressar-se nos líquidos extracelulares formados pelo líquido intersticial e pelo plasma sanguíneo. Então, assim como a gente pode curar, né, através da reforma íntima, a gente pode sanar uma doença, até mesmo uma doença que a gente tenha programado para vir com ela ou para desenvolvê-la, dependendo da nossa conduta, da nossa reforma íntima, da maneira como a gente está atuando na Terra, a gente pode modificar isso. Assim também, a gente pode modificar células que são saudáveis para que elas se tornem células que vão trazer prejuízos para o nosso corpo físico, perispíritico, com os nossos sentimentos que não são interessantes, raiva, rancor, ódio, orgulho, né? Todos esses sentimentos podem comprometer células, e vou voltar lá no livro Nosso Lar, do próprio André Luiz, em que ele aborda essa situação. Como chegam os estímulos energéticos do espírito ao corpo físico? Os estímulos energéticos vindo do espírito para o corpo chegam primeiramente no sistema nervoso e, em seguida, passam às glândulas endócrinas. E aí vai acontecendo a multiplicação por todas as células. O próximo tópico que ele aborda é esse aí, ó, exteriorização dos centros vitais. Observando o corpo espiritual ou psicossoma, desse modo, em nossa rápida síntese, reparando, né? Como ele mesmo está falando, essa rápida síntese. A gente fez esse estudo aprofundado de tudo isso, está lá disponível. Então, quem tiver interesse de aprofundar, é só procurar lá no YouTube, que tem as aulas todas sobre cada um dos chakras, o funcionamento de cada um, os problemas que a gente pode trazer para os chakras, o que isso pode trazer para o nosso corpo físico, e também como a gente pode trabalhar isso para reverter. Está tudo lá. Aqui é um estudo rapidinho, ele vai falar rapidinho sobre tudo isso. Então tá. Desse modo, em nossa rápida síntese, como veículo eletromagnético, qual o próprio corpo físico vulgar, reconheceremos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, operada pelos magnetizadores comuns, os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizáveis. Quando a criatura se encontre no campo da encarnação, fenômeno esse a que atendem habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar, no auxílio de doentes físicos e de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações no comportamento celular, mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei do merecimento, recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre do grande futuro. Então, aqui ele está trabalhando já essa questão, por exemplo, do passe, né, que atua em cima dos chakras efetivamente, trabalhando de maneira energética esses chakras para que eles possam estar alinhados, para que eles possam estar circulando, e porque eles são circulares, eles funcionam no movimento circular,
para que eles possam circular de uma maneira perfeita. Então, o passe, por exemplo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o alinhamento desses chakras e vai recuperando o que a gente chama de teletérica. O que seria uma teletérica? É a telinha que fica na frente do chakra, que o chakra ele tem um formato de um cone, então ele vem de dentro do corpo físico, né, para o exterior, ele vem fininho e vai se abrindo em forma de cone, até ficar num formato circular, assim, na frente. E nessa parte da frente, que ele fica nesse formato circular aqui, tem uma telinha que funciona como um filtro. Essa telinha, ela protege a gente de nós mesmos, das nossas memórias do passado, para que elas fiquem guardadinhas lá no lugar delas, e de coisas exteriores que possam querer entrar no nosso corpo. Então, se elas estiverem perfeitas, se elas estiverem no funcionamento perfeito, sem nenhum furinho, nada interfere no nosso sistema. Mas se a gente tem algum desequilíbrio, a gente pode afetar essa tela, e aí o que vai acontecer? Podem entrar micro-organismos, né, nos chakras astrais, aí vão entrar doenças e vão surgir várias outras coisas. Então, o passe, por exemplo, é uma dessas coisas que funcionam para que a gente possa alinhar os chakras de maneira perfeita. As terapias integrativas, o Reiki, o Theta Healing, o Barras, até mesmo terapias como a acupuntura, né? Tem outras aí, funcionam de modo energético, auxiliando no equilíbrio dos chakras, para que, então, doenças possam ser minimizadas, até mesmo curadas, dependendo aí da nossa reforma íntima. Tudo vem de dentro para fora. Só que quando a gente está buscando essa reforma íntima, essas coisas exteriores, o passe, as terapias integrativas, tudo isso, e vão contribuir de maneira decisiva para essa cura acontecer com maior rapidez. Então, ela vai intensificar a cura, tanto o passe como as terapias. O Reiki, por exemplo, já está sendo... já foi até assumido pelo SUS como uma terapia importante na ajuda do reestabelecimento das pessoas, né? Então, aos pouquinhos, isso vai entrando aí no sistema das pessoas. E como ele fala, na medicina, daqui a algum tempo, isso vai estar totalmente integrado e talvez seja, assim, definitivo para a cura de muitas doenças. Isso já ocorre hoje, mas de uma maneira muito tímida, né? Muito poucas pessoas acreditam ainda nisso. Mas cada vez mais isso vai sendo colocado aí na sociedade para que as pessoas possam, então, compreender de uma maneira mais ampla como que isso traz benefícios, né, para o nosso corpo físico, perispiritual e também espiritual. É um trabalho, por isso chama holístico, porque trabalha o ser como um todo, não somente o corpo físico, como a medicina tradicional, mas trabalha os corpos como um todo. Então, os centros de força, chakras do perispírito, captam as vibrações do espírito e as transferem aos centros de força, chakras do duplo etérico, que as filtram e as remetem para as regiões dos plexos correspondentes ao corpo físico. Então, tá vendo? Ó, é essa passagem aqui. Existem energias que são necessárias ao metabolismo do corpo físico, mas devido à sua densidade, não podem entrar pelos centros de força do perispírito. Então, são absorvidas pelos centros do duplo etérico e são usinadas antes de descer para o corpo físico. O passe vai funcionar equilibrando todos esses campos energéticos de maneira holística e não somente no corpo físico. Uma operação espiritual, por exemplo, ela vai ocorrer, na maioria das vezes, no perispírito. É necessário, numa operação espiritual, curar o perispírito para que essa cura possa vir, então, sendo refletida para o corpo físico. E a última parte que o André Luiz fala aí no livro, nesse capítulo, é sobre a questão da morte do corpo, né? Como que isso acontece na hora do desencarne? O que vai acontecer? Então, existe uma parte que é material e mutável, que são esses corpos aqui que são emprestados para a gente pelo planeta que a gente está reencarnando. Então, quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, a gente tem aqui o perispírito,
o corpo mental e o espírito, que aqui está dividido em 3 partes. Mas é o espírito, isso aqui tudo é o corpo espiritual, é o espírito, é o eu, né? A tríade superior, indivíduo. Isso aqui faz parte do eu. E a gente tem o corpo mental, que tem forma ovoide, o perispírito, que tem a forma dele é plástica e ela vai se adequar à forma do corpo físico, que é um reflexo do nosso espírito, como a gente viu. Então, quando a gente desencarna, fica na Terra aquilo que a Terra nos emprestou. Então, quando a gente vai reencarnar, a gente tem aqui o perispírito, o corpo mental e o nosso espírito. Quando a gente vai para a barriga da nossa mãe, quando a gente vai ser destinado a uma mãe terrestre, dentro do ventre dela, vai ser formado, através do duplo etérico, que puxa o fluido cósmico universal da Terra, o corpo físico. Então, essa parte aqui, ó, é a parte que pertence, no caso no nosso, à Terra, que é ao empréstimo da Terra para nós, para que a gente possa circular nesse planeta, e ele, então, é o santuário que guarda esses corpos aqui enquanto a gente está na Terra. Esses corpos aqui todos, né, são guardados pelo perispírito. E o perispírito é ligado ao corpo físico pelo cordão de prata. Então, enquanto o cordão de prata está ligado aqui, ó, ao corpo físico, ao duplo etérico, esse corpo vai estar funcionando perfeitamente. Quando há o corte do cordão de prata, essa parte aqui, que é material, que pertence ao planeta que a gente está encarnado, ela se desliga do nosso corpo espiritual e ela perde a vivacidade, perde a vida e ela, então, morre. E nós vamos desencarnar, vamos sair do corpo. Por isso é desencarnar, sair desse corpo em que estamos encarnados. E aí a gente vai seguir no mundo espiritual com o perispírito, com o corpo mental e o nosso espírito. O perispírito guardando esses outros corpos aqui. O corpo mental faz a ligação entre o perispírito e o nosso eu profundo. Então, no momento do desencarne, é isso que ocorre. E no momento da reencarnação, a gente vem com o perispírito e no ventre da nossa mãe vai se formando o que é o corpo físico. Quando a gente nasce efetivamente, né, o perispírito se junta ao esse corpo físico definitivamente e vai trabalhando e vai começando o seu processo aí de reencarnação. A gente, muitas vezes, e principalmente na hora do sono, né, à noite, a gente se desdobra do nosso corpo físico, o nosso corpo físico fica em descanso, porque ele precisa desse momento de descanso para recompor toda a questão energética, e o nosso espírito, que não precisa de descanso, ele vai passear por alguns lugares, ou trabalhar em algum lugar, ou fazer um curso em algum lugar, enfim, ele vai fazer aquilo que a evolução espiritual, a maturidade espiritual dele permita que ele faça. Quando a gente acorda, ele volta, porque está ligado com um cordão de prata, né? Então, pessoal, por hoje foi isso. A gente aí trabalhou a questão do corpo, né? Como o André Luiz sugeriu aí no capítulo 2. Semana que vem a gente vai para o capítulo 3 e a gente vai trabalhar nesse capítulo a evolução do corpo, a evolução e corpo espiritual. Então, a gente vai ainda falar um pouquinho sobre corpo espiritual, mas vamos falar numa questão de evolução também. Gratidão a todos pela companhia. Eu espero vocês aqui na semana que vem, nessa página do Facebook do Centro Espírita 3 de outubro, às 8 horas novamente. Um beijo a todos, gratidão, namastê. Tchau, tchau.